Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir o culto e a campanha que é Anulando os Anátemas. O texto que vai ser lido hoje, se você trouxe as escrituras, é a sequência do que é os anátemas. Então a leitura vai ser feita hoje no livro de Deuteronômio, é no capítulo 7, e a leitura será feita, é o verso 26. Então cada uma das 7 etapas será mostrado o que é os anátemas e o que são eles e como agem essa situação de anátema, quer dizer, o que é amaldiçoado, sinais, modas, ou até coisas ligadas à política, ao esporte, à economia, tem muitos anátemas. Então a leitura hoje é Deuteronômio 7, verso 26. Então diz o seguinte, esta palavra: não introduzirá ou não colocarás, em outras Bíblias, pois abominação ou aquilo que desagrada ou traz nojo a Deus, que é a abominação, aquilo que fere o desígnio de Deus, que é a tradução literal, não trará isso em tua casa ou na tua moradia, ou não permitirá que entre na tua casa, para que não sejas anátema, ou que traz maldição, ou abre brecha para o inimigo. Assim como ela de todo a detestará, ou terá ódio, ou nojo, e de todo o abominarás, porque anátema é. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então a Bíblia também mostra que algumas abominações são anátemas e não podemos deixá-las entrar na nossa casa, porque trará dano, confusão, doença, roubo, assassinato, ladroagem, doença, briga, contenda, é o que causa os anátemas que se introduzem numa casa. Então a primeira etapa nós falamos do anátema que Acã pegou na cidade de Jericó, que era uma capa babilônica e aquelas moedas de ouro e prata representando o sistema babilônico. Então um anátema é o sistema babilônico, que nós não podemos aceitá-lo, que é um anátema que vai trazer destruição, as batalhas se perdem ou sofrimento. A Jericó foi invadida, destruída, mas na segunda cidade Israel perdeu, porque houve anátema ou não destruíram o anátema. Então a igreja tem que estar atenta sempre que há algum problema sério. Então deve-se rever alguma coisa na vida se não contaminou com algum anátema. Então o sistema babilônico, quer dizer, aquilo que a sociedade quer impor, contrário à palavra, sobre casais, sobre filhos, sobre a economia financeira, tem que tomar cuidado para não ser um sinal anátema, principalmente hoje que é levado ao consumismo. O anátema então da Babilônia já foi pregado. Agora veja bem que Deus fala também que a abominação torna anátema também. Só que a abominação, ela é dividida em várias classes. Tem a abominação sexual, tem a abominação também de idolatria, e tem a abominação que é direcionar a pessoa por influências demoníacas. E uma delas é chamado a astrologia. Então a Bíblia relata 3 abominações que mais Deus odeia. Abominação é aquilo que traz nojo, aquilo que traz ânsia de vômito, mal-estar a Deus. Então veja bem, nós vamos falar hoje então da abominação da astrologia. O que tem a ver isso com o cristão? Isso pode nos contaminar? Pode, porque ela contamina tanto direta como indiretamente. Por exemplo, a pessoa que ele vai fazer ali uma consulta no horóscopo. Horóscopo é aquilo que é influência demoníaca, através de consultas aos astros, a planetas. E aí tem aqueles nomes que as pessoas já bem conhecem. Quem nasce em tal época é regido por uma tal nome ou uma parte da astrologia. Astrologia não é astronomia, astronomia é estudo do espaço.
A astrologia consulta aos astros por influências demoníacas. Então, muitas vezes a pessoa pergunta: que mês você nasceu? Então você é desse signo, dessa data até outra. Aqui diz o signo para essa data. Então isso é chamado a astrologia, isto é abominação a Deus, porque isso vai direcionar a pessoa por demônios. E muitas vezes o cristão até lê isto, então isso vai trazer destruição. E muitas vezes não lê, mas muitas vezes a pessoa carrega isto, ou entra na casa da pessoa. Então, quando você está em batalha espiritual, você tem que tomar muito cuidado o que entra na sua casa. Se entrou lá um jornal, você deve folheá-lo e ver se tem lá a página da astrologia e rasgar e queimar. Ou entra uma revista, ou entra algo na sua casa e fica lá na banca, fica lá na estante, ou no local das revistas, e aquilo fica lá sem ninguém perceber. Então entrou a abominação, de forma indireta. E ali então está os signos do zodíaco, sinais demoníacos e um anátema, quer dizer, um sinal maligno para o inimigo ter legalidade de entrar. E quando essa abominação está na casa de um cristão ou de uma pessoa, ali vai entrar a influência demoníaca para aquelas casas ou para aquelas pessoas ali. Porque na realidade a astrologia, ela faz uma detalhação para a vida da pessoa. Vai ocorrer isso, faz dessa maneira. Sempre algo para direcionar a pessoa. Mas por trás disso tem a derrota, a influência maligna, a influência satânica. Que cada signo do zodíaco representa a influência dos infernos. Uma influência de destruição, de morte, de acidente, de sofrimento, de fracasso, de influência de vício, de pecado. Porque as pessoas acham que nascer naquela época vai ser regido por aquele signo, que na realidade é uma influência satânica. Nós somos regidos pelo Espírito de Deus. Então isso torna um anátema, algo amaldiçoado. Isso torna algo abominável, algo que traz nojo, algo que traz destruição. Então como que deve agir nessa situação? Então, se você é o dono da casa, já você dê a ordem, entrar revista aqui, jornal, ou qualquer revista ou propaganda, não deixe entrar abominação na minha casa. Você é o dono. Se a revista não é sua, se não é sua, folheia ela e rasga a página, põe fogo nela, se tiver isso, porque é um sinal demoníaco, é uma ordem de Deus, está na palavra: não deixe isso entrar na sua casa, porque estará lá influenciado aquela área, está lá um sinal maligno, está lá uma porta aberta para demônios. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu amanheci com uma dor ruim do corpo, uma dor de cabeça, mal-estar, um desânimo para trabalhar. E geralmente esses sintomas já vêm de um anátema que está escondido, já vem de algo que está ali atuando e a pessoa não está percebendo. Alguém pode falar: não, é uma bruxaria, uma macumba, algum mal contra mim. Mas pode estar lá dentro e a pessoa nem percebeu. Talvez está guardado já há algum tempo. Porque o anátema, ele muitas vezes não manifesta de uma hora para outra. Mas na hora que o inimigo, ele aproveita de uma fraqueza, de uma circunstância, para atacar. Por isso que está lá naqueles zodíacos, naqueles prognósticos de astrologia. Vai ocorrer isso, vai ser assim, não vai por esse número, não vai por essa cor. E aí a pessoa se ilude com isso, que é uma influência satânica, uma influência dos infernos, e torna então um anátema, algo amaldiçoado, algo que leva à destruição. No caso de Acã, ele pegou a capa babilônica, que hoje para nós é o sistema mundano, é o sistema maligno para influenciar no casamento, na família, no dinheiro. No caso do horóscopo, é um anátema para direcionar a pessoa, ou quem nem lê, mas pode ser influenciado, porque o anátema, ele tem que ser destruído. Então nenhum anátema, ele tem que ser guardado ou poupado. Por isso que Deus mandou lá em Jericó destruir tudo, não ficar nada, nem a capa babilônica tinha que ficar, era anular tudo, não podia guardar aquilo, mesmo que tinha valor.
Então assim também é essas revistas, é essa situação que o inimigo mais aproveita para perturbar, principalmente em jornais, em revistas, em periódicos e em programas televisivos, que as pessoas muitas vezes veem, geralmente passa pela manhã. Por quê? Porque muitas vezes pela manhã as mulheres ou as moças estão fazendo a tarefa de casa ou vendo um programa e já lança aquele anátema para dentro da família, e isso vai trazendo uma contaminação. Então muitas vezes o cristão deixa isso correr solto, passa desapercebido, nem reage, e depois vai ver a consequência dessa situação. Então tome muito cuidado com essa situação, porque ela entra dentro de casa sem perceber, ou ela vai para um local que você pode fazer uma compra, ir no cabeleireiro, ir no dentista, ir visitar um parente, está lá a mesma maldição de novo. Então tome cuidado com essas questões, porque elas trazem mesmo maldição, traz abominação, principalmente dentro da sua casa. Então nós temos que reagir. Veja bem que muitas vezes não adianta só orar, expulsar o mal ou buscar a Deus. Tem situação que é destruir o anátema. Veja bem, Josué não entrou em Jericó, ele não rodeou Jericó, não creu, não orou, Deus não fez o milagre, mas também Deus pediu, mas destrua tudo lá, o anátema não aceito. Então tem coisas que nós temos que fazer na ordem de Deus, tem coisas que tem que ser praticada literalmente, tem coisas que tem que ser destruída, tirada mesmo, arrasada, queimar a fogo mesmo, para não nos contaminar. Por que você acha que não poderia pôr versículos na Bíblia, nos jornais, nas revistas, uma oração, um salmo? Por que não põe? Só põe horóscopo para consulta, para direcionar a vida das pessoas? Porque o mundo jaz do maligno. Você pode notar, se pusesse versículos da Bíblia nos jornais, nas revistas, as pessoas iam blasfemar, xingar, iam achar ruim. Mas quando põe horóscopo, as pessoas ficam até fissuradas em ler, por causa da influência dos infernos. Por isso chama abominação, desagrada a Deus, ou seja, desagrada ao Espírito de Deus. E o cristão não pode aceitar isso de hipótese alguma. As consequências do horóscopo, porque nós não vamos aprofundar no nome dos zodíacos, daquelas situações estrelares que tentam formar símbolos neles, porque são influência demoníaca, que a Bíblia diz que até comentar isso é torpe, mas a visão é essa. Falou em horóscopo, falou em consulta, falou em direcionar a pessoa, que não for a palavra de Deus, é abominação, e isto contamina direta e indiretamente as pessoas. Só de deixar em casa já é uma brecha aberta para contaminação. Ah, mas é uma revista, é a menina que trouxe, mas é um jornal que está lá. Então nós temos que impedir que entre, nós temos que rejeitar e fazer uma vistoria. Você não está vendo aí, quando as pessoas entram no banco, entram numa repartição pública, não tem detectação de metal, ver se tem arma, para uma proteção? O mundo não faz isso para evitar ladrão, assalto. E muitas vezes o cristão não age, não usa as armas de detecção do mal, e o mal está entrando para roubar sua felicidade, sua alegria, e trazer transtorno. Então o cristão tem que vigiar. E questão de anátema, o anátema sempre é visível, o anátema tem que ser anulado, queimado, retirado, destruído, jogado fora, pisado, e nem deixar ninguém nem usar isso mais. Então quando a igreja ela é vencedora, ela não só ora ou busca a Deus e louva a Deus, ela tem atitude também de proteção. E anátema é aquilo que torna material contaminado por demônio. Pode estar na moda, em perfume, em nome de marcas, coisas na política, coisas no esporte. Tem coisas que não tem como consagrar, é destruir mesmo, nem usar e não aceitar, para não trazer o transtorno. Não é uma questão de ser radical ou ser uma pessoa fechado
assim as pessoas ou achar que está tudo ruim, mas é uma questão de proteção, é uma questão de vitória. Qual que você acha melhor? Dormir ao lado de uma revista que tem horóscopo lá dentro ou dormir ao lado da Bíblia? Então veja bem, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o sinal da palavra, é o sinal de Deus, mas a revista está lá, mas ninguém leu, mas ela é um anátema, é um sinal maligno. Ou você acha que nós ungimos o horóscopo, ele fica santo? Tem jeito de ungir os 12 horóscopos, cada nome, de data em data, passar o óleo ungido na revista e falando, agora está santo, não vai fazer mal. Muda alguma coisa? Não, é demônio do mesmo jeito, é influência satânica da mesma forma. Então isso tem trazido muito sofrimento para as pessoas, sem as pessoas perceber. E muitos cristãos não reagem e por isso ficam com sofrimento, com aflição, com perturbação. E geralmente cada um daqueles horóscopos, eles têm um ataque diferente um do outro. Tem um ataque diferente. Tem uns que atacam mais para a cabeça ficar ruim, outros atacam na sonolência, outros atacam na parte íntima, outros atacam a pessoa para ficar nervoso de uma hora para outra, ou preocupado, ou muitas vezes com medo, e muitas vezes é ataque de ladrão, de assassino, de doença. Então temos que estar sempre examinando para não nos contaminar, para não deixar o inimigo entrar. Então a guerra espiritual existe, e os anátemas têm que ser extirpados, destruído e anulado, porque do contrário a situação vai ser difícil impedir que o mal não contamine as pessoas. Então tome cuidado com aquilo que é abominação. Então a abominação são várias etapas da abominação, mas a que mais contamina hoje é o que entra na casa das pessoas. Que outras coisas são abominação para Deus, que Ele manda tirar, destruir e nem aceitar. Não adianta nem querer que Deus consagre, que não adianta. Mas a que mais está hoje contaminando as pessoas é o direcionamento para consulta, é ouvir as pessoas falar que o artista nasceu em tal época e ele é de tal signo, e a pessoa começa a deixar isso como algo normal, e ali está um anátema que vai entrando de mansinho. Se não reagir, fica lá o mal, ele vai entrando por ali, vai destruindo, vai causando dano, e quando a pessoa menos percebe, aquele mal fica crônico. Aí quando fica crônico, quer dizer, vai se repetindo, a pessoa está servindo a Deus, buscando e não está melhorando, aí ele vai desistindo, se abatendo, aí abre brecha para coisas pior. Então temos que nos precaver e na nossa porta não deixar entrar a abominação. Então a oração hoje é para o Espírito Santo te dar graça, unção, para não aceitar do anátema, que é os horóscopos, as consultas ou os sinais. Não quer dizer que você consulta, mas pode estar lá indireto na sua vida, pode estar lá algo lá dentro que você deixou entrar sem perceber, sem reagir e sem atacar. Então sempre folheie revista, jornal, não deixe passar nada. Seja um vigilante, seja uma pessoa que tem o detector do mal, para não deixar o mal entrar, porque depois que o mal entra, ele pode causar um dano maior. Mas se o mal já é repreendido na porta, vai se manter abençoado. Você pode fazer um teste, chegue na sua casa e procure se tem alguma coisa nesse sentido, e já queime hoje, já tire e jogue fora, mas não deixa nem um pedacinho de sobra. Você vai notar grande diferença no mundo espiritual. Você vai notar amanhã algo já melhor, porque uma brecha se fechou, um mal foi embora, uma abominação foi embora. Abominação é aquilo que cheira mal. É igual você tiver algo catingando dentro da sua casa, aquela coisa ruim, aí você tira, põe perfume, detergente, desinfetante, fica um cheiro bom. Assim é os anátemas, ele causa cheiro ruim para Deus. Como que Deus vai visitá-lo, abençoá-lo, se onde você está com anátema, e você tem legalidade de tirar? Então hoje vamos pedir para o Espírito de Deus nos iluminar, nos ajudar para tirar mais uma anátema, que hoje é falado
abominação a Deus, sobre esse anátema. Então, na primeira etapa, sobre sinais da Babilônia, que são anátemas. E na próxima etapa vamos entrar em outra questão muito importante, que em questão de roupa, de sinais de moda ou de marcas, que também é algo muito perigoso, que devemos estar atento para não nos contaminar. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos orar. E a mensagem dos anátema, elas são bem assim resumidas, concentradas, focadas em cada ponto, para você ter uma visão bem clara de como vencer o mundo tenebroso. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo a Deus o que é destruir os anátemas, o que é queimar o mal, não contaminar com esse sistema mundano e profano, que está cheio de sinais malignos, cheio de sinais satânicos, que muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas, mas vai causar um grande mal depois. Senhor, e hoje nós estamos nessa etapa, que um dos grandes anátemas que contamina as pessoas é caracterizado por abominação a Deus. E uma das abominações é deixar a palavra de Deus de lado para consultar aquilo que é influência demoníaca. E a astrologia, ela é influência satânica, criada por demônios para influenciar a vida das pessoas na terra, que é chamado signos do zodíaco, que quer dizer signos, sinais que o inimigo que reina no espaço quer dominar a vida do ser humano. E nós não podemos aceitar esse anátema na nossa casa de maneira alguma. A palavra declara, como foi lido: não permita que a abominação entre na tua casa, pois é anátema, pois causará dano. Senhor, e a palavra anátema é aquilo que tem que ser destruído, anulado, não tem nem como consagrar nem aproveitar, porque a influência dos infernos. Ó Deus amado, que a igreja venha a reagir nesse mundo tenebroso. Temos que orar, buscar a Deus, louvar ao Senhor, mas tem situação que não adianta nem orar e nem consagrar a Deus, tem que ser destruído. Por isso que chama anátema, o que não presta, amaldiçoado, que não há solução para aquilo, a não ser anulado, destruído e lançado fora. Senhor, que a igreja venha a reagir para não ser, ó Pai, derrotados. Senhor, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Abençoa todos que vieram, mas prosseguindo por fé, que todos sejam honrados, que todos prevaleçam, que todos tenham saúde e vigor. Muitos problemas vêm por causa de anátemas que as pessoas estão guardando. Tenha misericórdia, Senhor, que o teu povo seja iluminado para não perecer, mas para ter vida e vida abundante. Saia todo mal, saia toda força negativa, seja anulado todo o poder do inimigo, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma, Senhor, tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Abundante graça para todos os presentes, que a igreja venha ser luz. Ó Pai, que o teu povo venha prevalecer, que a tua igreja venha vencer a batalha e o mal desmascarado. Abundante vitória para todos, e na sequência dessas 7 etapas, que ninguém desista da campanha, para a tua visão clara de como não se contaminar e ter vida abundante e desmascarar o mal. Abundante graça a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar. Preste agora atenção. O Santo Espírito de Deus traz uma visão espiritual de 2 pessoas que geralmente você tem tido sonhos e sensações nesse sonho, que algo ruim vai ocorrer, uma perseguição, um ataque, algo ruim contra a sua casa. Esses sonhos, geralmente eles ocorrem quando tem um anátema lá perto de você, um sinal, alguma coisa de moda, algo contaminado. Mas o que você vai fazer? É o próprio Espírito de Deus que vai te mostrar para tirar de lá ao longo da campanha. Pode ser hoje, na próxima etapa, mas essas pessoas estão notando sempre coisa ruim, pesadelo, sonho negativo.
é algo que está na sua casa, que dá a brecha para o inimigo influenciar você no sono. Mas Jesus vai te iluminar e você mesmo vai ter aquela revelação do que é e vai tirar de lá. Pode ser até isso que foi pregado hoje, algo que está lá guardado no local lá, que está sendo a brecha que entrou na sua casa. Mas não desespere, nem preocupe. O Espírito de Deus sempre traz luz, iluminação para vencer e dar a vitória. Então esta é uma revelação para essas pessoas, que Deus está te iluminando para vencer o mal. Esta é a palavra revelada. Então pode bater mais palmas, louvando o santo nome de Jesus.